Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos lá na parte primeira, estamos bem no início, em verdade, das questões aqui do Livro dos Espíritos, das causas primárias, o capítulo 2, os elementos gerais do universo. Hoje nós vamos analisar da questão 23 em diante, tá bom, pessoal? Acredito que vamos conseguir analisar umas 2 ou 3 questões, talvez, né? Bom, mas antes de passar aqui para os meninos, eu quero convidar vocês aí, caso não se inscreverem em nossos canais, que, por gentileza, nos apoiem se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Os canais são o canal do Eric, que é o Espiritismo em Kardec, o canal do Michel, que é o Kardec Tube. Depois os meninos podem dar o endereço certinho para vocês aí nas redes sociais. E o meu aqui é o Estudar Kardec, que também está no Facebook, está no Instagram e também no TikTok. Pode procurar lá, Estudar Kardec, que vocês vão encontrar lá. Bom, quero aqui já saudar também os meus companheiros de estudo e agradecer a presença deles mais uma vez. Mas, Michel, passo para você. Obrigado e obrigado, Eric. Passo para você, Michel. Uma boa noite a todos, boa noite, Lauro, boa noite, Eric, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, essa obra tão importante para o Espiritismo, essa obra de Kardec tão conhecida. Estamos estudando item por item, que a gente tenha uma ótima noite de estudos, que a gente possa conseguir esclarecer o máximo possível as questões. Participem, perguntem, que claro que aquilo que a gente puder, a gente vai trocar com vocês. E como o Lauro falou, é muito importante que todos curtam, se inscrevam nos nossos canais, compartilhem, convidem pessoas, isso é importante também. Então, que a gente tenha mais uma noite boa de estudos. Passo para o Eric. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, né? E espero que seja um excelente estudo. É isso aí. Bom, nós vamos entrar numa questão tanto quanto importante, né? Claro, todas as questões são importantes, mas essa aqui depois, ela tem ao meu sentir, ela tem é algo muito relevante para quem estuda Espiritismo, para depois compreender numa questão muito mais adiante um pouco, a partir da questão 76, a diferença que Kardec, então, vai estabelecer aí sobre, né, o que a gente vai tratar hoje e da questão 76, o que nós vamos tratar no futuro. Michel ou Eric, vocês querem fazer alguma introdução, algo aí que vocês queiram comentar? Pode ser, se o Eric também tiver, assim que eu passo para ele, ou ele passa para mim, só para a gente relembrar, já que hoje é a 22A, né? A gente viu a 22. Bem lembrado, eu falei 23, 22A. Hoje é a 22A, é. Acho que pode colocar na tela, eu já relembro o pessoal, eu já leio, já comento e passo para vocês também comentarem. Enquanto... Aí, 22A, né? Então, só para lembrar o que a gente está vendo, né? A gente viu sobre Deus, agora a gente está vendo sobre os elementos gerais do universo, né? São... Aí, Kardec faz uma divisão em 2, espírito e matéria. A gente viu a questão da limitação para entender o princípio das coisas. Depois a gente viu no item 21 um exemplo dessa limitação. Quem não assistiu o estudo passado, assista, que foi onde a gente tratou disso. A gente viu como a razão entra em contradição, demonstrando o seu limite, né? A razão é a ferramenta que a gente usa para descobrir a verdade, entender as coisas, mas ao mesmo tempo ela tem um limite. E quando chega nesse limite, a gente começa a entrar em contradições. É como se a gente patinasse e não saísse do mesmo lugar, né? Os espíritos vão mostrar que a gente foge dessa contradição e consegue resolver o problema quando a gente se torna espírito puro e passa a ter um sentido a mais que a gente não tem. Então, eles jogam um problema para o futuro.
E a questão fica em aberto. Aí, Kardec, ele propõe para os espíritos analisarem a questão da definição científica da matéria. A definição conhecida na época de Kardec sobre como que a ciência definia a matéria. E aí a gente viu no estudo passado que os espíritos não vão dar uma definição nova do ponto de vista científico da matéria, porque isso cabe à ciência desenvolver, tanto que ela desenvolveu. Já do século XIX para o nosso, já houve um avanço na própria definição de ciência, a chamada definição real científica de matéria, que compete à ciência dar. Os espíritos, eles simplesmente eles não avançam a ciência, né? Eles dizem, olha, do vosso ponto de vista, esse conceito ele é correto, mas eles deixam claro que à medida que as coisas avançam, esse conceito vai se modificando, se ampliando, mas não é o espiritismo que vai modificar e ampliar esse conceito. Isso é muito importante. Mas Kardec é muito inteligente, porque ele faz uma pergunta 22A, que é a que a gente vai ver hoje. E por que ela é muito inteligente? Porque ele acabou de perguntar para os espíritos o que eles achavam de determinada definição. E os espíritos não pegaram essa definição e desenvolveram ela. Agora, então, ele faz o seguinte, agora ele quer saber dos espíritos uma definição para a matéria. Já que ele perguntou para os espíritos a definição da ciência, o que os espíritos achavam, agora ele faz uma pergunta mais direta. Agora ele não quer que os espíritos analisem uma definição, ele quer que os espíritos deem uma definição. Então é muito, muito interessante. E a gente vai ver que a resposta ela vai ir para um outro caminho. Os espíritos no espiritismo vão trabalhar com uma definição de matéria que tem como ponto de referência o espírito. Nós vamos entender melhor isso. Mas vocês vão perceber que a definição que os espíritos dão de matéria é uma definição comparativa ao espírito. É uma chamada definição filosófica ou nominal, que se diz, do que é a matéria. Eu estou colocando essas frases e, claro, que à medida que a gente for conversando, isso vai se clarear um pouco mais. Então, eu vou ler a pergunta, vou ler a resposta, vou comentar e a gente vai aí conversando e tratando da questão. Então, o que Kardec pergunta? 22A. Que definição podeis dar da matéria? Esse podeis é importante, né? Ele bota ali o podeis, porque isso está em coerência com as questões anteriores, já que ele não pede uma definição absoluta, mas aqui pode ser dada, que está de acordo, porque os espíritos acabaram de dizer que há uma limitação no espírito humano, no espírito imperfeito. Então, ele quer que pode ser dada, evidentemente. E os espíritos dizem, olha a definição que os espíritos vão dar. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que o serve. Serve quem? Serve o espírito. E sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função. Então, vejam, aí tem um comentário de Kardec, né? Desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, vejam que Kardec pede uma definição de matéria, e eles dão uma definição, mas trazem como ponto de referência o espírito. Porque eles vão dizer, qual é a definição que eles dão de matéria? É o laço que prende quem? O espírito. É o instrumento que o espírito se serve. É um instrumento que o espírito se serve e atua, exerce a sua função. Então ele diz, ó, a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua.
Então é muito interessante isso, a gente vai entender melhor esse desenvolvimento que Kardec vai fazer. Mas para a gente ter uma ideia, ele vai... Por isso que a próxima questão tem que ser uma definição de espírito. Eles deram uma definição de matéria a partir do espírito, então a 23 tem que... Ele pergunta uma definição de espírito, mas a gente começa a ver que há dois elementos diferentes e que um atua sobre o outro. Aquilo que não for espírito vai ser matéria, aquilo que não for matéria vai ser espírito. A gente começa a entender assim. Então, tudo que há no universo, esse universo criado por Deus, eu tenho ou espírito ou matéria. E a matéria, ela é o instrumento do espírito. Portanto, o espírito tem uma função, um papel de destaque nisso. O espírito é o ser inteligente e é o princípio inteligente, nós vamos tratar disso um pouco, e a matéria é aquilo que serve de intermediário, aquilo que aonde o espírito atua. Então é muito importante a gente entender esses conceitos, porque para a noção espírita, a matéria não tem inteligência. Então, sempre que tiver inteligência, tem que ter uma causa, um princípio que causou, que manifestou essa inteligência, que é o espírito. Outra coisa importante, eu já, nessa primeira rodada, já vou encerrar. Outra coisa importante é que eles colocam aqui a palavra espírito com um E minúscula. Como o Lauro estava falando antes, no início, que lá na questão 76, lá na frente, Kardec pede de novo uma definição de espírito. Mas aí com E maiúscula, porque não vai ser a mesma coisa. Né? Então, a gente vai ver que eles não vão dar uma noção científica da matéria, porque essa é competência das ciências. Eles vão dar uma noção filosófica para diferenciar isso do espírito e para mostrar como que o espírito se manifesta, aonde que ele atua, onde é que ele age. Então, de primeiro momento, é importante a gente ir entendendo essas ideias, guardando esses conceitos, essas diferenças, para a gente ir avançando no raciocínio. Já passo para vocês. Fique à vontade, viu? Exatamente, né? Você vê que na primeira questão, na primeira parte da questão, ele fala da matéria no sentido científico, né? Depois ele já pergunta o que os espíritos entendem pela matéria. E aí os espíritos dão uma definição que inclui essa matéria mais sutil, que inclui o perispírito. Né? Porque o perispírito é justamente isso. É um instrumento do espírito, né? No livro dos espíritos, mais adiante, a gente vai ver que Kardec fala, né? O espírito sem perispírito não perceberia nada, né? Porque é através do perispírito que o espírito percebe as coisas ao redor, né? Ele vai dizer que o perispírito é o órgão do espírito, né? Não órgãos específicos, mas ele todo, né? Ele percebe por ele todo. Então, seria o instrumento, é o meio pelo qual ele age, né? E pelo qual ele percebe o mundo ao redor, né? Então, aí ele já vai sair da definição científica e vai entrar numa definição que inclui essa matéria mais sutil, que a gente não conhece a natureza física, mas a gente pode entender moralmente, né, a função. E é como o Michel falou, é uma definição negativa. Né? Os filósofos, eles definiam assim, né, a matéria é tudo que não é pensamento. Né? Por isso, inclusive, que numa questão, Kardec vai dizer que a alma é uma matéria quintessenciada. Ou seja, ele está falando que a alma em si não é o pensamento, mas o pensamento é o atributo da matéria, é o atributo da alma, quer dizer, né? Então, aí da mesma forma, né, eles vão dizer que a matéria é tudo que não é basicamente, né? Eles vão dizer a matéria é o que não é o espírito e é o meio pelo qual o espírito
exerce sua ação, né, sobre o mundo. Então, é uma definição negativa, né? Você diz o que, você está dizendo o que não é, né? O que não é matéria, né? Você está dizendo, basicamente. Está dizendo que, basicamente, é uma definição negativa, né? E essa diferença, espírito com I minúsculo e I maiúsculo, né? I minúsculo seria qualquer inteligência, tanto dos homens quanto dos animais, né? E maiúsculo seria as individualidades, né? Que a gente vai ver depois que é só o ser humano. Então, no livro dos Espíritos tem essa diferença bem clara, né? Por isso que vai ter duas questões sobre o que é o espírito. Mas uma com E minúsculo e outra com E maiúsculo. Perfeito. Então, na questão 22, o Kardec vai usar a definição da ciência, né, para a matéria, que é aquilo que toca os sentidos, que a gente pode perceber tranquilo. Na 22A, no desenvolvimento, né, na subpergunta, então Kardec, como o Michel colocou, quer saber dos espíritos. Então, o que é que vocês definem a matéria? Quando eles vão dizer que é o laço que prende o espírito, e é óbvio que, né, o Eric tocou no ponto do perispírito, mas nós podemos, então, de um ponto de vista mais alargado, imaginar que eles estão tratando aqui do fluido cósmico universal, a matéria primitiva. Seria acertado pensar assim? Passo aí para o Michel ou Eric, quem quiser responder. Aqui na 22A, ele vai... porque como ele está diferenciando o que é o princípio inteligente, o que é o espírito, desse outro elemento que há no universo, qual é a ideia central? Eles querem mostrar que há dois elementos e que um é princípio, causador da inteligência, é o que possui a inteligência. E o outro é simplesmente um instrumento que essa inteligência atua. Então, ele vai chamar... lembra, a gente tem que usar nomes para diferenciar as coisas. Então, esse princípio inteligente ele chama de espírito, que é a causa da inteligência. E esse outro elemento que não tem inteligência, mas que está no universo junto com o espírito, ele vai chamar de matéria. E é claro que aqui matéria no sentido genérico, qualquer coisa que não seja espírito. Claro que a gente vai ver que a matéria existe em diversos estados. Em diversos estados a matéria existe. Aí a gente tem aqueles estados que compete a nossa ciência estudar e definir, e a gente tem outros estados que, como eu não tenho como estudar e definir a sua natureza, eu uso o termo fluido. Então, é matéria, mas eu chamo de fluido para mostrar que é um outro tipo de matéria. E para não entrar em contradição com a matéria que a ciência estuda, eu chamo de fluido. Porque fluido é como se fosse uma palavra coringa. É uma palavra que ela é temporária. Enquanto eu não sei que matéria é essa, eu vou chamar de fluido. Então, ao chamar de fluido, eu deixo claro, é uma matéria mais diferente da conhecida, mas que eu não sei a sua natureza. Eu só sei que ela existe pelos seus efeitos. Como a gente vai ver que o Espiritismo, ele vai... Como é que o Espiritismo descobre empiricamente essa matéria? Pelos fenômenos espíritas. Ou seja, eu observo os efeitos dessa matéria. E eu posso deduzir que essa matéria é diferente da nossa conhecida, estudada pelas ciências, pelas características desses efeitos. As características dos fenômenos espíritas vão mostrar que é matéria, mas é uma matéria diferente. Então, pelos efeitos, eu vejo que é uma matéria diferente. Mas aí alguém poderia perguntar, tá, é uma matéria diferente, mas qual é? Não sei, por isso eu chamo de fluido. Percebe? Daqui a pouco a gente vai ver quando ele vai fazer uma síntese, na 27 e na 28, Kardec vai fazer uma síntese desse assunto. Aí os espíritos vão começar a mostrar a importância de eu não usar mais a palavra matéria genericamente. Aí eles vão começar a diferenciar matéria de fluido. Por quê?
Porque agora eu tenho que fazer a diferença das duas. Porque uma é estudada pelas ciências acadêmicas, a matéria propriamente dita, e o fluido é um tipo de matéria que a gente vai ter que tratar muito dela porque ela é a base dos fenômenos espíritas. Então, Kardec ele faz as definições e as diferenciações muito bem feitas. A gente vai ver conforme vai estudando como ele teve habilidade para criar esses conceitos e diferenciações sem entrar em contradição. Ele resolve o problema porque ele não cai na armadilha. Porque assim, ó, se ele não chama de fluido, vamos imagina que essa matéria que os espíritos se utilizam para provocar os fenômenos, imagina que ele não chamasse de fluido, ele tentasse dar um nome para essa matéria, automaticamente o cientista diria, bom, se você está dizendo que há se você está me apresentando uma matéria, você tem que me apresentar como é que você descobriu ela, que experiências você fez. Você tem que teorizar sobre essa nova matéria, não basta simplesmente falar que ela existe. E é evidentemente que a gente Kardec não teve acesso a que tipo de matéria era essa. Então, sabiamente, ele chama de fluido. A gente já repetiu aqui, por exemplo, Kardec jamais Kardec vai chamar essa matéria fluídica, esse fluido, que é a matéria responsável pelos fenômenos espíritas, jamais ele vai chamar de energia. Jamais ele vai chamar. Porque energia é uma propriedade da matéria. Qual matéria? A que a ciência estuda, a que a física estuda. Então ele não vai cometer esse erro, é fazer confusão, chamar fluido de energia. Então a palavra fluido foi muito bem usada, que a gente vai ver que a gente tem acesso apenas aos efeitos. Esses efeitos vão deixar claro que não se trata da mesma matéria, mas eu não sei que matéria é. Eu só sei que os fenômenos são reais, são fatos. Eu não posso negar os fatos estão dados, e mesmo que eu não consiga dizer que natureza de matéria é essa, os fatos mostram que ele existe. Enquanto eu não sei que tipo de matéria é essa, eu posso analisar os fatos chamando esse tipo de matéria de fluidos. Então, o Espiritismo ele vai ter uma saída que a própria filosofia entrou nessa discussão. Porque se eu digo, olha só que interessante, eu digo o seguinte, há um elemento chamado espírito, princípio inteligente, que é totalmente diferente da matéria. Então, há dois elementos, mas um atua sobre o outro. A grande questão que a filosofia discute, bom, como que dois elementos tão diferentes conseguem interagir? Isso é um problemão. Se eles são diferentes, eles são de naturezas diferentes, como que eles interagem? E também Kardec vai ter a habilidade de junto com os espíritos, construir uma ideia a partir da teoria dos fluidos para também resolver esse problema. Para também, ele vai mostrar que há uma semimatéria. Por isso que ele vai usar o termo semimatéria. Há um tipo especial de matéria. Ah, qual é? Não sei, por isso que ele chama de fluido. Que ela é capaz de fazer essa interação entre o espírito, que não é matéria, tal como a entendemos, como a gente define, mas ela é alguma coisa, a gente já vai ver isso, e como que ela consegue atuar com essa matéria. Então, todos esses conceitos muito bem entendidos, que assim, ó, já vou parar de falar e já passo para vocês, mas para resumir, por que isso é muito importante? Parece uma coisa até supérflua, mas por que isso é muito importante? Porque 98, estou inventando o número aqui, porque a gente não tem a estatística correta, mas a grande maioria do meio espírita, por não entender essas noções básicas de conceitos, por não entender isso que a gente está tratando agora, faz toda uma confusão no restante do estudo. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que a gente está falando agora, para a gente lá na frente não fazer confusão, não entrar em contradições. Por isso que a gente tem que entender a base, sem contradições. Então, há dois elementos que são diferentes, de naturezas diferentes. Um é o causador da inteligência, o outro é
um elemento que não tem inteligência, de qual essa inteligência se utiliza, atua sobre ela. E essa matéria ela tem diversos estados. Aquele estado que as nossas ciências estudam, a gente chama de matéria propriamente dita. E aí está aí a física, a química, estudo. E esse outro estado de matéria, que é mais sutil, que está mais próxima do espírito, que consegue interagir com ela e fazer a ponte, a gente vai chamar de fluido, justamente porque fluido é a palavra que eu dou quando eu não sei dizer o que é essa matéria. Por isso que eles dão a definição. Olha, a matéria é aquilo que o espírito atua, é o agente que o espírito atua. Eles dão essa definição. Eles não dizem o que ela é, a sua natureza. Então, isso é muito importante. Ali eu vi que o Herbert perguntou: energia é um tipo de matéria? Não é um tipo de matéria, é uma propriedade da matéria. A energia é uma propriedade da matéria. Os físicos definem, tem alguns físicos que até definem como uma propriedade matemática, né? A energia. Propriedade é aquilo que ela é intrínseco à causa, né? Eu tenho a causa e eu não pode haver energia separada da matéria, né? Propriedade é algo que eu não separo. Ela não é um elemento próprio que existe separado. Ela está intrinsecamente ligada à sua causa, que é a matéria. Assim como o pensamento é um atributo do espírito. Eu não tenho como separar espírito e pensamento. Porque isso é a ideia de propriedade, né? Mas a gente vai conversando com as questões e vai clareando. Mas, de novo, um dos melhores textos para a gente entender tudo isso é lendo aquele livro do Cosme, Espírito e Matéria, né? Passo para vocês. Ô, Érico, eu vou mandar uma pergunta para você dentro disso que o Michel falou, porque, por exemplo, né, o Michel diz o seguinte, né, o Espiritismo explica assim, olha, vamos usar o termo fluido, porque a gente não sabe que matéria é essa, não vamos entrar em problema aqui, não. Fluido, porque, como diz o Michel, é um coringa. Então, quando lá eles falavam do fluido elétrico. Hoje, como a nossa ciência ela consegue identificar, perceber a eletricidade, seria acertado hoje abandonar o termo fluido elétrico e dizer, por exemplo, energia elétrica, o Eric? Não, a física ela já fez isso. Ela falou, por exemplo, a física ela falava de fluido calórico, né? Então o calor era um fluido. Hoje a gente sabe que o calor tem a ver com o movimento das moléculas se movimentando. Então, quando você não entendia, né, um fenômeno, você dava naquela época o nome de fluido, né? Era basicamente você não tinha explicação, você dava o nome de fluido. Então, a própria ciência fez isso. Hoje em dia a gente não vê mais ninguém falando fluido calórico, né? Na verdade, hoje em dia, você quando fala fluido, tá falando de líquidos e gases, né? Mas na ciência, na época do Kardec, o contexto era fluido, eles usavam, você tinha ali um fenômeno, um tipo de matéria que ainda não se conhecia bem, você chamava de fluido. Então, Kardec usou isso de maneira bem inteligente, justamente para escapar, né? Porque, como o Michel falou, se ele desse um outro nome, né, alguém poderia dizer, não, mas que natureza tem essa matéria, né? E Kardec vai deixar claro que a gente não entende essa matéria do ponto de vista material, mas moral, ou seja, a função, né? A gente sabe que é um elo entre a alma e o corpo, né? A gente sabe que é um tipo de matéria que o pensamento age sobre ela, né? Então a gente entende qualitativamente, né, Kardec fala, mas não fisicamente esse tipo de matéria, né? Então, é o máximo que dá para saber hoje em dia, né? Tem lá no Livro dos Médiuns um texto que fala que um dia a ciência vai chegar nessa matéria, para entender a natureza íntima, né? Mas até lá ainda não dá para saber. Mas a gente sabe que é esse elo que liga a alma ao corpo, né? Por isso que diz semimaterial, né? Porque é uma matéria
semi quer dizer metade ou quase, né? Tem características na nossa matéria, mas se diferencia por outras, né? Por isso que consegue servir de elo, né? Então, no futuro, se a ciência chegar a entender a natureza dessa matéria do perispírito, é claro que vai dar um nome, né? Como parar de chamar de fluido, como parou de falar de fluido calórico, fluido elétrico, né? Hoje em dia é eletromagnetismo que se fala, né? Hoje em dia o magnetismo se uniu com a eletricidade, inclusive, então nem se fala mais em fluido elétrico, nem em fluido magnético, é eletromagnetismo, enfim. É um campo eletromagnético. Então, e também da mesma forma que não se fala hoje em fluido calórico, né? Já tem as explicações e tal, da termodinâmica, enfim. Então, Kardec foi bem inteligente nisso, né? Mas, por enquanto, como a gente não sabe a natureza íntima do perispírito, continua chamando de fluido, porque é justamente esse termo é bem didático, né? Para explicar que a gente não sabe a natureza íntima, né? E como o Michel falou, não dá para chamar de energia, né? Chamar de energia seria confundir a propriedade da matéria com a matéria, né? Propriedade da matéria é igual a cor, por exemplo, uma propriedade da matéria, né? Mas não é, não existe a cor independente, né? Na matéria, mas é inclusive da nossa matéria aqui tangível, né? A gente nem sabe como é que é a física do mundo dessa matéria do mundo espiritual, né? Para falar de energia, enfim. Aí o Luciano pergunta: essa matéria poderia já estar na tabela periódica? Não, justamente não. A gente não sabe a natureza íntima, né? Você não sabe. Natureza íntima, Kardec usa esse termo para falar justamente da composição, né? Natureza, filosoficamente, a gente poderia falar natureza ontológica, o que é a coisa em si, a natureza física, a gente não sabe. Não, e Beleza. assim, viu, Lauro? Desculpa, Michel, pode falar. Não, ainda sobre essa pergunta do Luciano, se duas questões sobre essa pergunta. A primeira, mesmo quando a gente fala esse outro tipo de matéria, quando a gente fala em fluido, a gente vai ver, estudando Kardec, que mesmo o fluido ele também não é o único. Ele se apresenta também em diversos estados, o próprio fluido. Então, mesmo, nota que ali a pergunta coloca essa matéria como no singular, né? Mesmo esse fluido, que eu não sei de que natureza é, ele não é único. Ele é modificado também em vários. Por isso que eu falo os fluidos. Então, mesmo essa matéria, que eu não sei a sua natureza, ela é no plural, elas são os fluidos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, se já estivesse na tabela periódica, eu daria um nome, eu paro de chamar de fluido. Percebe, Luciano? Então, quando eu descubro um tipo de matéria nova, eu posso acrescentar na tabela. Enquanto eu não consigo definir ela, eu chamo de fluido. E para a gente entender essa noção de fluido, deixa eu dar dois exemplos que vão ajudar. Um é uma referência para as pessoas lerem, né? Kardec vai aprofundar isso. Aonde que Kardec vai aprofundar isso para as pessoas lerem? Um dos lugares que ele trata disso é no Livro dos Médiuns, capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que é justamente a ação do espírito sobre a matéria. Kardec vai ter que criar uma teoria para explicar como é que o espírito atua sobre a matéria. Aí eu vou ter teoria das manifestações físicas. Por que ele vai ter que explicar isso? Porque se eu tô... Veja, eu tenho fenômenos que mostram que esse ser, que eu digo, que é de outra natureza, está atuando na matéria, na nossa matéria. O espírito está erguendo mesa. O espírito está dando batida. O espírito está dando beliscão, tapa no rosto, tocando piano. Então, eles estão atuando na matéria, mas se eu tenho essa natureza do fluido tão diferente, como que ele atua sobre a matéria? Por isso que Kardec vai ter que tratar disso. Então, ele trata muito bem isso lá no primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns.
E um exemplo, o próprio magnetismo, não o magnetismo da física, mas o magnetismo chamado magnetismo animal, né? Ele vai usar, por exemplo, o termo de fluido vital, fluido animal. Por que isso? Entendam o porquê que se dá essas nomenclaturas. Porque, de novo, eu observo os efeitos. Os efeitos me fazem deduzir as causas e eu dar esses nomes. Vou dar um exemplo para a gente entender. O que eles observavam? A pessoa estava doente, fisicamente doente, então a nossa matéria. Aí vinha o fulano lá e impunha as mãos sobre a pessoa e a pessoa se curava. A pessoa se curava. Ora, esse fato prova que houve uma interação sobre a matéria do corpo, porque a pessoa estava doente, a pessoa foi lá, impôs as mãos, a pessoa se curou. Então, mexeu com o corpo da pessoa. Mas o fato é, mexeu com o corpo da pessoa, então tem que ser algo material ali que aconteceu. Mas como eu não consigo dizer que matéria é essa que atuou sobre o corpo, eu só sei que atuou, esse é o fato, eu chamo de fluido. E por que fluido animal? Porque tem a ver com o corpo. Tem a ver com o corpo, nosso corpo físico. Então, o fluido animal é uma matéria que eu desconheço que atuou sobre o corpo da outra pessoa. E se eu pegasse uma outra pessoa e tentasse fazer a mesma experiência, não acontecia. Aí eu descobri que tinha pessoas que liberavam esse fluido e outras não. Aí o conceito do magnetizador, aquele que não é. Depois Kardec, quando vai desenvolver o espiritismo, ele vai fazer ele vai partir da mesma lógica. Por isso que ele diz que o espiritismo é uma ciência irmã do magnetismo. Que ele vai pegar a mesma lógica. Olha, os espíritos estão atuando na nossa matéria. Ponto. Isso é um fato. Os relatos dos fenômenos provam que eles atuaram na nossa matéria. Então tem que ser um fenômeno material. Mas eu não sei que natureza é essa. Então eu chamo de fluido. O fluido do espírito. Perispirítico. Depois a gente vai ver mais a fundo isso. Então eu deduzo que há uma matéria ali porque houve um efeito material. Como eu não sei que tipo de matéria é e sei que ele é diferente das matérias conhecidas, eu chamo de fluido. É assim que ele vai proceder. Bom, eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Não, só um exemplo, né? Inclusive, os médiuns videntes viam o perispírito com a aparência humana, né? Então, você já deduz que é um tipo de matéria, né? Que pode ter uma aparência, né? Mas era uma matéria diferente, tanto que não tinha órgãos, passava pelas paredes, enfim. Então você deduz, é uma matéria, mas é uma matéria diferente, né? E é por isso, como o Herbert colocou ali, Kardec foi genial nos detalhes. Esse é um bom teórico. Esse é um verdadeiro homem que sabe fazer ciência. Ele dá os nomes certos e não faz confusão. Então ele usou os termos certos, analisando da maneira correta os fenômenos. Então é muito interessante estudar lá no Livro dos Médiuns, ele mostrando como é que foi se descobrindo tudo isso. E a gente vê o bom senso de Kardec de saber analisar e de tirar as conclusões corretas. Porque como é que deu. Kardec chega a falar, por exemplo, as pessoas viam mãos no ar. Então tem que ter matéria, porque eu pude ver, mas ao mesmo tempo, por que eu sei que não é uma matéria igual à minha? Porque ela tem características diferentes, ela sumia do nada. Olha, tem características diferentes das matérias conhecidas. Qual é a palavra que eu uso? Fluido. Então aí o termo água fluidificada, o movimento espírita já começa os espíritos. Kardec Pode falar. fala em água magnetizada, né, na Revista Espírita. Agora, é porque a água fluidificada parece um pleonasmo, né? Porque a água já seria um fluido, né? Mas é óbvio que a palavra fluido, quando o Kardec fala, é diferente do fluido da física, né? Mas eu prefiro ficar com a terminologia kardeciana. Kardec fala na Revista Espírita, tá lá água magnetizada, né? Eu acho que esse termo fluidificada não era usado na França, foi no Brasil. Eu prefiro ficar com a terminologia
não é um grande problema, mas eu prefiro ficar com a terminologia kardeciana, que é algo mais kinetizada mesmo. Eu também. Não, e o que o Espiritismo vai mostrar? Que os espíritos podem atuar na nossa matéria, inclusive na água. Mas eles também podem atuar no nosso corpo, nos nossos órgãos. Depois, mais para frente, a gente vai ver essas noções. A gente vai ver que os espíritos eles podem atuar de duas maneiras com a nossa matéria. Ou encarnando nela, ou através da mediunidade. Se não passar por um desses dois processos, o espírito não consegue atuar na nossa matéria. Ou ele precisa encarnar nela, ou ele precisa de um médium. Porque o médium vai ter um elemento que o espírito não tem, que é o fluido animal, vital, que é o corpo, que vem do corpo, vem do organismo. Então o médium, ele libera esse fluido que o espírito combina com o fluido dele e aí consegue atuar na nossa matéria. Então, aqui também é uma outra ingenuidade do movimento espírita. O movimento espírita acha que, por exemplo, como é que o movimento espírita raciocina? A gente chega nas casas espíritas, a maioria das casas espíritas Brasil afora tem as garrafinhas d'água, né? O pessoal leva a garrafinha d'água. Bom, mas para os espíritos atuarem na água, só se tiver um médium. Se não tiver um médium, o espírito não atua na água. O espírito não atua na água se não tiver um médium. E tem outra questão também. Se os espíritos podem atuar na água, por que eles não atuariam diretamente no nosso corpo, né? Eles podendo fazer o mais simples, eles fazem. Eles podem atuar na água e modificar as propriedades da água. Mas se não tiver um médium para isso, o espírito não tem como atuar. Então não basta eu botar uma água na minha frente e fazer uma oração. Que aí a água vai se modificar. É que a pessoa confunde, como ela não conhece a teoria, o que acontece é que eu posso fazer uma oração e aí eu atuo com a minha oração e os espíritos fluidicamente na pessoa. No perispírito do encarnado. E aí a pessoa melhora, a gente acha que foi algo que passou pela água. Mas se não tiver médium, não passou pela água. Então a gente pode orar por alguém. Eu estou aqui só comentando um pouco sobre, não é propriamente o assunto, então eu não tenho como explicar tudo agora. Mas então os espíritos só atuam na nossa matéria, corpo, ou água, ou mesa, se tiver um médium. Se tiver um médium. Sem o médium, ele só consegue atuar no perispírito. Nos fluidos, que aí é fluido com fluido. Então, isso são coisas que é o que a prece pode fazer, o efeito da prece. O efeito da prece, que todos podem fazer, é um efeito fluídico, mas é de fluido para fluido. Aí não tem nada a ver com o nosso corpo. É claro que atuando no fluido, o fluido pode atuar no corpo. Percebe? Mas por isso que quando a gente for estudando todas essas definições e diferenças, a gente tem que entender direitinho, para não fazer a confusão que o movimento espírita fala. O movimento espírita faz uma salada e uma confusão, e aí a pessoa fica sem entender direito o processo. Né? Aqui eu estou dando só umas pinceladas. Se não tiver mais nada, a gente pode falar. Não, só falar, você tem né, o magnetismo espiritual, o magnetismo misto e o magnetismo animal, né? Então, você tem esses três tipos, né? Você tem esses três tipos, então tem que considerar isso, né? Você poderia, para você ter uma cura direta no corpo, aí precisaria de um médium, né? Mas a questão fluídica, né? Por exemplo, se uma doença tivesse, se um fluido tivesse causando uma doença, aí você poderia curar fluidicamente, né? Que age no perispírito. Então, tem essa questão, né? Mas tem o magnetismo espiritual, né? Que aí age sobre nossos fluidos.
né? Então, aí aí poderia ser um espírito, né? Ou um magnetismo misto, que seria aí já seria você, né? Focando ali na água junto com a prece, né? E aí teria o que Kardec chama na água magnetizada, né? Que teria esse fluido, né? Mas realmente para a questão fluídica age nos fluidos, né? Para você ter uma cura direta, né? Por exemplo, um câncer, né? Se você tem um câncer ali, você não vai tirar um câncer com teria que ter um médium físico mesmo, né? Para remover um câncer, enfim. Agora a questão fluídica você poderia ter. Enfim. Beleza. Bom, para ficar claro aqui, né, de tudo isso que foi falado sobre fluidos, né, e as nomenclaturas que foram dando ao fluido animal, fluido magnético, fluido calórico, e aí o Michel acho que explicou bem mais o Eric, porque o que é muito comum, Eric e Michel, e pessoal, vocês já devem ter presenciado ou assistido por vídeos, quando pessoas querem explicar o fluido. Então, vamos lá, o Michel trouxe aqui mais velho, fluido animal. Né? O fluido animal, assim, né? Energia, né? Sem entrar nesse termo energia, a pessoa quer explicar algo. Mas o que é o fluido animal? Olha, nós não sabemos, é fluido. Aí entra na explicação do Michel. É a ação de um encarnado sobre o encarnado. Houve ali uma relação fluídica que ocasionou a cura ou a melhora do indivíduo. Mas o que foi? Vamos chamar de fluido animal, mas eu não sabe o que é. E aí eu vejo, e aí eu quero vou ser repetitivo aqui, pessoas que querem explicar. Então, por exemplo, perispírito. O que é o perispírito? O Kardec vai definir ele lá no Espiritismo, aglomerado de fluidos em torno de um foco, ou de um centro de inteligência, ou alma. Pronto. Mas o que é esse fluido? É uma matéria semi-espiritual, semi-material que a gente não sabe o que é. Né? Mas aí é comum que as pessoas querem explicar aquilo que o próprio Kardec não explicou, que os espíritos não foram, né, não puderam, talvez, por falta de algo que nós pudéssemos aqui comparar, né, com os nossos sentidos, com a nossa matéria. Mas é nisso que eu queria tocar aqui. Mas Michel e Eric, se vocês quiserem fazer aí algum comentário sobre o que eu disse, fique à vontade. É bem isso aí. O importante vai ser a gente saber algumas diferenças possíveis que são mais dedutivas, tá? Então, tem algumas diferenças que são dedutivas, que são importantes a gente saber para não fazer confusão. Agora, quando entra na natureza do fluido, a gente não sabe, por isso que chama fluido, né? Qual é o problema do movimento espírita? O movimento espírita tenta explicar esse fluido. E o pecado até não é tentar explicar, porque tentar explicar é o papel do investigador, né? O problema é que a explicação dele não é explicação. As explicações são ruins e, portanto, não são nem pode ser consideradas explicações, porque eu simplesmente dizer palavras não é explicar nada. Então, por exemplo, claro, quando eu falar fluido animal, tem algo ligado ao corpo, né? Então, por isso essas palavras são importantes. Então, esse fluido animal, o desencarnado nunca vai ter. Por isso que eu uso o termo animal. Significa que é algo ligado ao corpo físico. O espírito desencarnado não tem. Espírito desencarnado é o princípio inteligente mais o perispírito. O que é o perispírito? É um fluido em volta do ser inteligente. Mas esse fluido não tem, ele não é animalizado, para usar essa expressão. Porque ele precisaria do corpo físico. Por isso que os espíritos, na teoria espírita, para atuar na nossa matéria, precisa do médium. Então, é um princípio básico da teoria da mediunidade, que a gente vê os espíritos pós-Kardec cometendo esse erro. Porque a gente sabe que muitos espíritos tentaram criar a ideia de que pode haver uma interferência dos espíritos na nossa matéria que não seja por meio de um médium.
Para a teoria espírita, não. Eu sempre preciso de um médium. Para atuar na nossa matéria, eu preciso de um médium, ou encarnar na matéria. Então vejam que eu preciso de um elemento orgânico. Por isso que Kardec vai dizer da questão do elemento orgânico da mediunidade. Mas por que ele diz orgânico? Porque ele conhece o que é no órgão que produz a mediunidade? Não! É porque ele percebe que tem que ser algo orgânico, porque quem não tem corpo não consegue agir. Então nota que é por dedução, é por lógica. Bom, os desencarnados não conseguem agir. Logo, tem que ter um elemento orgânico, porque eu preciso sempre de alguém que tenha um corpo físico. É assim que ele vai construindo a teoria. Agora, dizer o que é no corpo que o médium libera, qual é o órgão, se é uma glândula do cérebro que produz ou não, isso daí a gente não sabe. E outra coisa interessante, eu não preciso saber para aplicar a teoria espírita. Isso é uma coisa mais interessante ainda. Mesmo que eu não consiga saber exatamente a natureza disso tudo que a gente está falando, eu posso aplicar isso e usufruir disso. Eu posso praticar a mediunidade, eu posso entrar em contato com os espíritos podem me ajudar na cura de doenças ou no alívio, mesmo eu não sabendo nada disso. O que é esse fluido, como é que ele age? Esse que é o mais interessante do espírito. Ali o Ebert coloca, né? A ciência oficial define alguma doença como fluido. Não, vê, para a ciência, há a mente e há o corpo. Não tem um terceiro elemento, né? Há a mente e há o corpo. E a mente, para a ciência biológica, ela é um produto do cérebro. Né? E aí, através de fenômenos elétricos, químicos e elétricos, esse organismo funciona, né? Então, claro que eu posso, por exemplo, eu posso ter pensamentos, que é algo mental para eles, que causam benefícios ou malefícios para o corpo. E da mesma maneira, eu tenho determinados elementos químicos que eu posso ingerir que estimulam a alma a ter determinadas sensações de alegria. Mas para eles é isso, é uma interação. É tudo uma interação do cérebro com o restante do corpo, né? Claro, hoje a própria psicologia materialista vai falar da importância dos bons pensamentos, a importância da oração, mas para eles não há um espírito que tem um perispírito, que pode atuar, não tem nada disso. Eles só observam do ponto de vista mente e corpo. E a mente é um produto do cérebro, né? E é por isso que Kardec vai dizer que a medicina perde muito ao não valorizar o espiritismo. Porque o espiritismo, ao colocar a questão do fluido, do perispírito, da mediunidade na jogada, ele consegue contribuir na questão da influência dos espíritos sobre a nossa saúde. E aí tem um texto da revista, eu não gosto quando eu comento, eu não lembro, talvez vocês lembrem. Tem um texto da revista Espírita que os espíritos tratam disso. As doenças que são do espírito, do perispírito ou do corpo. São 3 tipos. As doenças, elas podem ter 3 causas. Ela pode ser do próprio espírito, dos pensamentos, ela pode ser de nível fluídico e ela pode ser de nível físico. Uma interage sobre a outra, né? Evidentemente. Aí os espíritos definem, é um texto bem interessante, eu não lembro agora, para dizer. Bom, deixa eu passar para vocês, nós já estamos no finalzinho, não adianta a gente entrar na 23, que a 23 também é muito profunda, né? Ah, com certeza. Não, e antes de passar para o Eric, pessoal, assim, você que está nos assistindo agora e que você participa de chamadas palestras nas casas espíritas, quando a pessoa que está fazendo a exposição usar o termo energia, questione. E se a pessoa falar, é porque Kardec, na sua época, não tinha a definição de energia, por isso usava fluido, pega tudo isso que foi apresentado aqui no estudo, faça um estudo disso e leva. E questiona porque nós precisamos realmente trazer para dentro do movimento espírita os conceitos que são da ciência espírita. Qual que é o conceito, então, dessa matéria primitiva? Fluido. Pronto.
e aí a gente consegue, talvez, caminhar melhor. Mas, o Eric, passo para você. Eu me recordo desse artigo também que o Michel falou, que ele fala, né, doenças físicas. Salvo engano, Eric e Michel, é aquela resposta que ele dá para o homeopata, que queria dizer que a homeopatia, né, a cura seria a cura moral, né? Seria pela homeopatia, a homeopatia, por exemplo. E o Kardec, então, vai apresentar. Salvo engano, acho que nesse artigo. Mas também estou aqui especulando. Mas de qualquer forma, respondendo a pergunta, o máximo que a medicina fala são doenças psicossomáticas, né? Que seriam doenças causadas por questões psicológicas, né? E aí a gente espírita pode entender, né, que o pensamento afeta o fluido e o fluido pode afetar o corpo, né? Então, uma doença psicossomática pode ser isso, né? Você, como diz lá na Gênesis, no capítulo 14, você tem um pensamento ruim, o pensamento ruim cria um fluido malsão, né? E esse fluido malsão pode criar uma doença no corpo. Seria o que se chama das doenças psicossomáticas, né? Mas é claro que a medicina não tem esse entendimento do perispírito, dos fluidos, né? Aí vai ser um entendimento espírita. Tanto que, por exemplo, o fluido pode danificar o corpo, aí tu fica doente, vai no médico, o médico dá um remédio. Aí você toma o remédio, o corpo melhora, mas como você não tratou do fluido e nem dos pensamentos, estraga de novo o corpo. É o que hoje os psiquiatras enfrentam, né? Pega uma pessoa que trata doenças aí, tipo depressão, quem já passou por essa experiência ou tem algum parente, sabe exatamente, já conversou com um psiquiatra, sabe exatamente. Eles dão um remédio e aí a pessoa tem uma leve melhora. Daqui a pouco tem que aumentar a dose do remédio. Aí aumenta a dose do remédio, a pessoa melhora mais um pouco. Daqui a pouco tem que aumentar mais. Até que chega um ponto em que aquele remédio começa a danificar o organismo. E aí ele tem que parar. Então, o que a medicina vai perceber quando conhecer o espiritismo é a questão do espírito, é justamente isso. Como o espírito, eu não modifiquei a alma, eu não eliminei a causa, eu curo ali o corpo, vem o espírito e estraga de novo o corpo, né? Por isso que os próprios materialistas, eles estão hoje focando muito na importância da terapia, não só o remédio. Porque eu dou remédio, daí eles dizem, mas tem que tratar a mente, eu tenho que mudar os pensamentos. Só que, claro, que eles estão vendo tudo isso não como um espírito, mas como uma mente fruto de um cérebro, né? Mas nota que a lógica é a mesma, só que eles eles não identificam que essa mente não depende do cérebro para continuar sobrevivendo. Né? Mas a lógica é essa. Eles estão trabalhando muito isso. Tanto que agora, no século XX, o que aconteceu? Uma explosão da farmácia, né? Dentre as maiores empresas do mundo está o ramo da farmácia. Porque todo mundo achou que, bom, agora com a química a gente vai resolver o problema. E aí todo mundo foi para os remédios. Só que o que aconteceu? As pessoas tomaram, são importantes, são úteis, só que o problemão é que não resolveu, né? Não resolveu. Porque eu vou ter que tratar, seja o que eles chamam de mente, ou o que a gente chama de espírito. Vai ter que mudar o espírito. Vai ter que mudar, porque senão eu tenho que mudar a causa, né? Quando a causa é a mente ali causando. Então é muito interessante esse. E Kardec trata isso sabiamente, não é o foco hoje. Hoje a gente está querendo mostrar as diferenças, né? Mas ele mostra de uma maneira muito genial, que o próprio movimento espírita confunde, né? A questão da relação espírito, perispírito e corpo. Ainda há muita coisa. E o André Luiz, eu sempre tenho que dizer isso, é o grande culpado, né? Que quem começou com essa confusão aí e ficar se metendo em assuntos da medicina e colocando como se fosse algo do espírito. Essa confusão aí acredita ao André Luiz, né? Mas o Kardec não cometeu. Ele sabia, ele mostra que há interações, mas ele não fazia confusões de terminologias, ele não botava órgãos no perispírito, que foi uma escolha muito mais sábia. Bom,
Da minha parte, quero agradecer ao Lauro, agradecer ao Eric, agradecer a todos que participaram, o pessoal mandando boas perguntas. Claro que toda vez que a pergunta ela é relacionada ao assunto, mas não diretamente, é claro que a gente não tem como explorar a fundo, né? Mas o importante é a gente começar a entender as diferenças, né? Porque o Espiritismo ele é muito sábio nisso, né? E que a gente tenha um bom resto de semana aí. Segunda que vem a gente continua dando um passo depois do outro para ir entendendo. Uma boa noite a todos. Então é isso. Eu agradeço, muito obrigado e até semana que vem, né? Até quarta nosso estudo também. Ótimo. Exatamente. Quarta-feira tem um estudo no canal do Eric, o Espiritismo em Kardec, que também, salvo engano, não sei se transmite pelo seu canal, Michel, que é o estudo da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Sim, Tá, transmite no Kardec Tube também. Acontece às 20h30, né? Às 20h30, tá bom, pessoal? Olha, a questão aqui, o que foi trabalhado hoje, então, acho que ficou claro, pessoal, a definição de matéria segundo a nossa ciência nossa humana, e a definição de matéria segundo o que é dado pelos espíritos, que é essa matéria que nós vamos chamar de fluido, e que a gente não sabe exatamente, né, o que é essa matéria. Tá? Então, eu acho que isso é importante ficar claro. Ficou bem claro isso aqui, a partir da questão 23 em diante, a gente já vai conseguir, o Michel e o Eric vão poder explorar com mais profundidade, sem ter que ficar voltando nessas mesmas questões, até para poder ter uma continuidade, né, no estudo. E você que está assistindo agora, está chegando pela primeira vez, vai lá em nossa playlist que você vai pegar desde o início, desde a introdução ao estudo da doutrina espírita, passando pelo Prolegômenos e agora nessas questões que nós estamos aí desenvolvendo, tá bom? Michel, Eric, muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela participação. Como o Michel bem colocou, boas questões e é importante a participação de todos. Amanhã, às 18 horas, temos o nosso estudo da Revista Espírita, que acontece às 18 horas. Na quarta-feira, então, relembrando aqui, temos também o estudo do resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, no canal do Michel e do Eric, mas às 20 horas eu desenvolvo aqui na quarta-feira, e é um estudo mais rapidinho que eu faço da obra O que é o Espiritismo, porque depois eu quero assistir o estudo que acontece aqui, do resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos, nos vemos aí no próximo vídeo, um abraço a todos, até lá!